Fala, meus irmãos, mais uma verdade que motiva para o teu coração, em o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, lá em Romanos, capítulo 8, verso 12: se habita em vós o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, esse também dará vida ao vosso corpo mortal. O Espírito Santo, querido, depois que Jesus Cristo foi glorificado, a Bíblia diz lá em Atos que Jesus derramou isso que vocês viu e ouviu, na linguagem de Pedro, né? Ele derramou o seu Espírito sobre nós. E o seu Espírito, ele nos dá vida, né? Só que é o seguinte, muitas das vezes, você que é cristão, nascido de novo, não sabe ativar essa vida do Espírito a seu favor. Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, no verso 18 e 19, assim. Pega essa verdade para você. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Observe que Paulo fala, falando. É impossível, meu irmão e minha irmã, você ficar cheio do Espírito de Deus, a não ser que você... É impossível você ficar cheio do Espírito de Deus se você não falar. Falar o quê? A Bíblia diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Salmos 34, se eu não me engano, Davi falou assim, Senhor, eu jamais tirarei o teu louvor dos meus lábios. Né? Davi era um homem que estava louvando a Deus constantemente. Davi estava sempre adorando, Davi estava sempre falando. Querido, o segredo é falar, é adorar, é louvar, é se encher da vida que está dentro de você. Entendeu? O Espírito Santo, ele está dentro de você. Ele está aí dentro de você, mas ele não vai te encher sem a cooperação sua. Você precisa cooperar com ele. Você precisa deixar ele te ajudar. Você entendeu? Abra a sua boca e proclame, louve a Deus. Comece a falar, comece a cantar. Olha o que Paulo diz, falando entre vós em salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, música e cânticos espirituais. Meu irmão, cante, louve, adore a Deus, fale, proclame, sabe? Olha os Salmos de Davi, começa a ler o livro de Salmos, observa bem, Davi estava sempre falando, caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor dá ordem aos teus anjos para que me sustentem, com as suas mãos eles me protegem para que eu não tropeço em nenhuma pedra. A Bíblia está sempre dizendo, Davi está sempre dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não temerei, sabe? Querido, baseie a sua vida no que a Bíblia diz, baseie a sua vida nessas pessoas que andaram com Deus, por exemplo, Davi, Paulo, Pedro, os apóstolos. Por que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia e vê como essas pessoas andaram com Deus e tiveram sucesso em todas as áreas da sua vida, né? E assim, meu irmão, a gente pega esse conselho para nós. Então fale, querido, declare, proclame, abra a boca. Se você não falar, você não vai ficar cheio do Espírito. Se você não falar, você não vai ficar cheio dessa vida, da alegria de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? O Senhor é a nossa alegria. Um abraço para você. Fica com essa verdade no seu coração.